Então, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa cerimônia de abertura do quarto Encontro Goiano de Estudos em Engenharia de Produção. Esse é o nosso evento organizado principalmente para os nossos alunos do curso de graduação em Engenharia de Produção, e a gente estende o convite aí, né, à comunidade acadêmica da engenharia da UFG, incluindo aí estudantes de outros cursos de graduação de engenharia, bem como professores, técnicos administrativos e demais interessados. Esse aqui é um evento que vai ocorrer durante essa semana, do dia 23 de agosto a dia 27, né? E agora a gente vai dar início à nossa cerimônia de abertura, em que a gente tem como convidados o nosso pró-reitor, professor Dr. Gesiel Carvalho, e professor Dr. Júlio César Valandro Soares. Vou fazer uma breve leitura do currículo deles, para a gente começar. Professor Dr. Gesiel Carvalho, ele tem graduação em Física pela Universidade Federal de Goiás, mestrado em Física pela Universidade de São Paulo e doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade de São Paulo. Realizou estágio pós-doutoral no Instituto NEEL CNRS de Grenoble, na França. É professor titular do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás, onde trabalha desde 1997. Coordenou o processo de implantação do Laboratório Multiusuário de Microscopia de Alta Resolução da UFG, LabMIC, cuja operação regular foi iniciada em 2011 e atualmente integra seu comitê gestor. Entre 2011 e 2013, coordenou a implantação do Centro Regional para Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, CRTI, tendo sido seu coordenador geral de 2013 e 2017, seguindo como um de seus coordenadores adjuntos. Foi pró-reitor de pós-graduação da UFG de dezembro de 2016 a janeiro de 2018 e atualmente é o pró-reitor de pesquisa e inovação da UFG, gestão 2018-2021. Possui atuação na área de física de materiais, trabalhando em temas como preparação e caracterização de materiais mono e policristalinos para aplicações em óptica e como detectores, preparação e caracterização de cerâmicas dielétricas, caracterização estrutural de sólidos cristalinos, sintéticos e naturais. Professor Dr. Gesiel, muito obrigado pela participação. Vou só fazer rapidamente a introdução do professor Júlio também, ao nosso diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologias, professor Dr. Júlio César Valandro Soares. Eu recebi o currículo dele em inglês aqui, mas é o nosso diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologias, né? Tem aí pesquisa de atividades participando dos estudos relacionados à otimização de sistemas de aquecimento de água para instalações prediais. Professor Júlio, me perdoe se eu estiver errado, que eu estou lendo seu currículo em inglês aqui agora. Nas áreas de hidráulica e sanitização e do departamento do Centro Tecnológico da Universidade de Santa Maria, UFMS. Fez o curso de Engenharia Civil na Universidade Federal de Santa Maria e tem um curso de mestrado em Engenharia Industrial da Universidade de Santa Catarina, Universidade Federal de Santa Catarina. Júlio recebeu o título de doutor na extensão rural, com o programa pós-graduado em extensão rural da tese doutoral em empreendedorismo em áreas rurais, especialmente com produtores de laticínios. Ele concluiu o seu estágio pós-doutoral no departamento MKT, Empreendedorismo e Estratégia da Universidade de Ulster, em Belfast, na Irlanda do Norte. Ele foi palestrante na Universidade Regional Northwest, do estado do Rio Grande do Sul, e no curso de administração com ênfase em produção, operações, logística, gestão e áreas de empreendedorismo. Ele atualmente é professor associado da Universidade Federal de Goiás e o nosso atual diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologias. Sem mais delongas, só me apresentando rapidamente, eu sou o professor Dr. Diogo, atuante do curso de Engenharia de Produção, e declaro aberta a cerimônia de abertura e passo a palavra para os nossos convidados. Professor Gesiel ou Júlio, fiquem à vontade. Ok, então, Gesiel, vou dar as boas-vindas aqui a todos que nos assistem nesse momento importante, eu diria, para a FCT, para a Engenharia de Produção. Nós estamos iniciando a quarta edição do Encontro Goiano de Estudos em Engenharia de Produção, nosso EGOEP, que iniciou lá em 2016.
Lá era EGEP, depois, por, enfim, questões semânticas, passou a ser EGOEP. Mas, claro, cumprimento inicialmente o professor Gesiel, obrigado pela presença. Gesiel, nosso pró-reitor de Pesquisa e Inovação, que em breve assume a vice-reitoria, né, da Administração Superior da UFG. E quer dizer também, Gesiel, que a FCT estará sempre ao lado da gestão, enfim, contribuindo da melhor forma possível, né, com essa instituição que nos orgulha tanto, um orgulho para Goiás, um orgulho para o Brasil, com, enfim, expressão nacional, que é a UFG, né, projeção internacional, inclusive, mas que, sobretudo, contribui enormemente para a sociedade em várias dimensões. Então, nosso abraço, Gesiel, obrigado pela presença. Eu não sei se está aqui na sala o secretário de Educação de Aparecida, o professor Divino, que ficou de comparecer. É verdade, o Michael acabou de me falar que nosso representante da prefeitura... Eu estou por aqui, acompanhando, estou ouvindo tá vocês. Bom. Obrigado então, também apresentando o Divino, nosso representante da Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Obrigado pela presença, Divino. Muito obrigado, Divino, pela presença, nos orgulha muito, enfim, nos envaidece a tua presença aqui. Também quero dizer, né, que a UFG, a FCT, a Faculdade de Ciência e Tecnologia, está de portas abertas aí para projetos de cooperação. Leve ao braço aí o nosso abraço ao prefeito Gustavo. E obrigado pela presença. Logo o pessoal te passa a palavra aí. Também, claro, saudar a todos que nos assistem e agradecer em especial a comissão organizadora do evento, os professores aí do curso, o professor Michael, que ingressou há pouco na FCT, mas já assume um compromisso assim, importante de expressão, o professor Diogo, que está também coordenando aí todos os trabalhos, professores Solon, Agenor. Faço questão também de referir aqui e agradecer aos servidores técnicos, o Denis, o Antônio, que têm contribuído, e, é claro, os nossos discentes. São vários discentes aí que contribuíram na formatação e na programação do evento. Não vou listar todos por questões de tempo, né? Mas também faço questão de fazer referência à nossa empresa júnior, a ProPartners, na pessoa do seu presidente, do Willer. A ProPartners é um ativo importante hoje do curso de Engenharia de Produção, da FCT, nos orgulha muito. É uma empresa júnior, enfim, é a referência, a principal referência de empresa júnior do Centro-Oeste na área de engenharia de produção. Então, eu parabenizo vocês pelo trabalho, enfim, desejo sucesso na condição cada vez mais da empresa júnior, que só é sucesso essa referência porque tem profissionais, tem alunos, tem estudantes de referência que a comandam, enfim, que fazem a gestão dela. E, enfim, abraço também, saudação a todos que nos assistem, como eu falei antes. Não vou me estender aqui, mas apenas deixar essas contribuições, essas mensagens aí de gratidão a todos que contribuíram para esse evento. Desejar a todos um bom evento, temos um repertório farto aí, com uma programação extremamente rica, e tenho certeza de que quem tiver tempo de acompanhar, quem puder acompanhar, vai, ao final, assim, colher aí belos ensinamentos. Sendo assim, né, desejo novamente um bom evento a todos, um grande abraço, devolvo a palavra aí ao professor Diogo. Muito obrigado, Diogo. Muito obrigado, professor Júlio. Com a palavra, professor Gesiel Freitas. Muito obrigado, professor Diogo, que cumprimento e agradeço desde já a você, ao Caio e aos demais organizadores pelo convite para participar dessa abertura. Cumprimento de maneira muito entusiasmada e agradeço, em nome da instituição, a presença do senhor Divino, que é o secretário da Educação do município de Aparecida. Cumprimento também o Júlio, que é o nosso diretor da FCT, os demais professores, estudantes aqui presentes. É uma alegria grande participar desse evento. É sempre um prazer estar na FCT, mesmo, né, nessas condições adversas, à distância. Então, obrigado a vocês pelo convite e meus parabéns pela organização desse evento. A FCT é uma unidade da UFG que começou já grande, madura. As realizações da FCT são assim já muito visíveis e extremamente relevantes, né? Tanto na interação que ela mantém
com as empresas, as organizações e as estruturas governamentais no município de Aparecida, mas também pela interação com outras instituições, pela interação internacional muito relevante que a FCT já possui. E agora, com esse evento, né, tão jovem que ainda é a FCT, nós estamos aqui com um evento organizado pelos estudantes e pelo curso de Engenharia de Produção, já na sua quarta edição. Então, meus cumprimentos pelo Encontro Goiano de Estudos de Engenharia de Produção e, especialmente, né, meus cumprimentos pela participação efetiva, né, que os estudantes têm na organização do evento. É uma iniciativa sempre muito relevante, né, essa e as demais que contam na sua organização, que conta para a sua realização com o protagonismo e a liderança dos estudantes. Isso é muito relevante, isso precisa ser estimulado, né, e a FCT está de parabéns também por esse aspecto do evento. A UFG é hoje uma instituição grande, né, com números, né, muito superlativos, né? Nós temos uma quantidade muito relevante de pessoas envolvidas na comunidade, somos aí mais de 30 mil pessoas na UFG, mais de 2 mil docentes, né, cerca de 2 mil técnicos administrativos, cerca de 22 mil estudantes. Temos uma produção científica muito relevante na instituição, uma infraestrutura de pesquisa, de inovação, de extensão também muito relevante, cerca de 102 cursos de graduação, mais 104 cursos de pós-graduação. Então, é uma instituição complexa, uma instituição grande, ativa, cuja função principal é a formação de recursos humanos e, especialmente, a formação de recursos humanos no nível da graduação. Portanto, eventos como esse que se realiza agora são eventos centrais, né, e que precisam de ter muito apoio, muito incentivo da instituição. E a UFG tem procurado desenvolver uma série de atividades de estímulo ao empreendedorismo, ao espaço para que os estudantes, além das suas atividades correntes de formação nos seus cursos, possam também contar com espaços adicionais que contribuem, qualifiquem, sofistiquem o seu processo formativo. Então, nós temos os programas de estágio, né, os programas de estímulos, desafios, né, os hackathons, ideatons, as Olimpíadas de empreendedorismo, diferentes iniciativas de trabalhos de extensão, a iniciação à pesquisa e também, e especialmente, as empresas juniores. Nós temos um sistema de empresas juniores dentro da UFG, né, e a ProPartner, sem dúvida nenhuma, é uma empresa muito importante. E entre muitas iniciativas que a universidade tem tomado no sentido de estimular o protagonismo estudantil, estão as empresas juniores, e visando dar uma valorização maior e um estímulo para essas empresas, né, a universidade, a PRPI e a PRPG lançaram recentemente um edital no qual a universidade apresentou algumas demandas de serviços a serem realizados para a instituição dentro desse edital e mobilizou as empresas juniores para que elas apresentassem propostas para executar alguns desses serviços. Nós tivemos 8 empresas classificadas e aprovadas, e uma delas é a ProPartners, né, que está sendo contratada, provavelmente já deve ter assinado o contrato, e ela vai realizar um serviço para a UFG, que é o mapeamento de processos na PRPG. Né? Então, quer dizer, esse evento, combinado com outras iniciativas, como essa desse edital que prestigia a contratação das empresas juniores para a realização de serviços da instituição,
seja, valorizam, estimulam, né, o protagonismo, a iniciativa estudantil, que deve ser um dos elementos centrais da ação da universidade. Então, eu fico muito contente de estar aqui, cumprimento a ProPartners pela classificação nesse edital, pela contratação para a realização desse serviço, e também a ela e ao curso de Engenharia de Produção pela realização desse importante evento, que eu espero seja coroado de êxito, e desejo a todos muita produtividade, né, com a participação nesse evento. Encerro aqui agradecendo, então, mais uma vez a vocês a oportunidade de participar dessa abertura. Bom evento para todos. Muito obrigado, professor Gesiel Freitas. Gostaria também de passar agora a palavra ao nosso colega convidado, o senhor Divino Gustavo, secretário de Educação da Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Seja bem-vindo, Divino. Ok, Diogo, muito obrigado pelo convite feito ao nosso prefeito Gustavo Mendanha, o qual nesse ato eu represento com muita honra, com muito prazer, porque o prefeito tem dedicado muito à educação do nosso município e, principalmente, investir cada vez mais na educação e ampliar a educação superior também no nosso município. Então, por isso é uma alegria. Eu sou da academia, né? Sou pró-reitor do Centro Universitário Alfredo Nasser, da Unifam, e estou contribuindo também com o município com a nossa experiência de gestão educacional. E eu tenho certeza que um evento como esse, o encontro, é um momento de debater, um momento de refletir, um momento de trocar experiências desse encontro de engenharia de produção. Eu tenho certeza que a academia, com essa visão científica, da investigação, das implementações da ciência, principalmente nos debates como esse, dessa oportunidade única, nós só temos a ganhar, e para mim é importantíssimo. Desejo aqui um evento muito abençoado, muito produtivo. Estamos disponíveis ali à Secretaria de Educação de Aparecida, aberta também à academia, para que vocês possam também da UFG nos visitar, debater, levar sugestões, para que nós possamos não só ampliar um encontro como esse em todo o estado, mas também fazer diferença no município de Aparecida, o qual o UFG já tenha toda a seu legado, a sua história, todas as suas diretrizes e toda a sua experiência na academia. Muito obrigado pelo convite, desejo muito sucesso, trago o abraço do prefeito Gustavo Mendanha, que tem essa preocupação. Infelizmente, eu não pude estar conosco nessa tarde, mas estou aqui disponível para ouvir, para debater e também para contribuir da melhor forma possível. Sucesso, sucesso e sucesso. Bom evento para todos vocês. Excelente. Diogo, só quebrando o protocolo aqui um minutinho, Divino, prometo que farei uma visita lá, vamos combinar uma agenda e, enfim, criar possibilidades aí de cooperação. Mais uma vez, obrigado pela tua presença aqui. Perfeito, professor Júlio. Eu sou da iniciativa privada, estou servindo ao setor público e vocês têm muito mais experiência do setor público do que o secretário. Então, essa experiência para a gestão e para contribuir com o município de Aparecida e também para o estado de Goiás, eu tenho certeza que é importantíssimo. Conte conosco, tá? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Muito obrigado, Divino. Só antes da gente encerrar nossa cerimônia, a gente está com o tempo um pouco curto, porque a programação está bem recheada mesmo. Queria só perguntar se o presidente da empresa Júnior e o presidente da comissão, o professor Michael, querem dar uma palavrinha antes da gente encerrar. Tudo bem? Ok. Então, pode falar, Caio. Em nome do Willer, em nome da empresa Júnior, eu gostaria de agradecer todos os representantes que estão aqui, o Júlio, o Gesiel, o Divino, os professores que nos apoiaram tanto para realizar esse evento. Então, gostaria de agradecer muito, porque está sendo uma experiência muito proveitosa, porque é isso, a gente está nesse evento aqui para termos experiências e aprender uns com os outros. Então, gostaria de principalmente agradecer a todos vocês e que a gente possa ter um excelente evento.
Muito obrigado. Excelente, muito obrigado, Caio. Então, agradecendo novamente a presença de todos aqui na cerimônia, e a gente vai dar continuidade agora à programação do nosso evento. Então, declaro encerrada a cerimônia de abertura, agradecendo novamente a presença aí do professor Júlio, Gesiel, Divino, e as palavras do Caio, né? E também só fazer um comentário, parabéns a todos o pessoal que trabalhou na organização desse evento, que eu creio que vocês todos vão aproveitar muito. Só para tirar o dinheiro mesmo. Bom, Obrigado a todos. Obrigado. Acho que a gente pode seguir com essa mesma gravação aqui, já iniciar a nossa próxima atividade, que no caso vai ser a palestra da professora Geandra. A professora Geandra já está conosco? Sim, sim. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem, você quer compartilhar a sua tela, Geandra? Sim, sim, deixa eu colocar. Quando você vai preparando aí, eu vou fazer uma breve apresentação sua, tá? Tá joia. Então, pessoal, a professora, a mestra Geandra Alves Queiroz, ela é pesquisadora, professora e consultora com foco em gestão de operações baseadas na filosofia Lean. Ela é doutoranda em engenharia de produção pela Universidade Federal de São Carlos, com período sanduíche na Escola de Gestão da Université de Sherbrooke, Canadá. É mestra em engenharia de produção pela Universidade de São Paulo e graduação em engenharia de produção. Possui experiência em projetos de implementação da filosofia Lean, mudança de layout e planejamento estratégico no setor industrial e hospitalar. Atua em pesquisas e projetos sobre Lean Manufacturing, Lean Green, Lean Healthcare e estratégia de operações. Geandra, novamente agradecer imensamente por você estar participando do nosso evento aí, enriquecendo a programação, e, por favor, fique à vontade, você está com a palavra. Bom, muito obrigada, pessoal, professor Diogo, meninos da empresa Júnior, demais professores. Boa noite, é um prazer estar aqui nessa noite com vocês. E vou tentar compartilhar um pouquinho dessa discussão, essa abordagem, né, que eu chamo de Lean Green, eu considero uma nova abordagem para a gestão de operações, e além de expor, levantar a discussão com vocês desse tema e tentar agregar um pouquinho de conhecimento para vocês e de um tema que, esse tema, para ilustrar um pouco, é fruto da minha tese de doutorado e espero poder passar um pouquinho sobre para vocês, tá joia? Bom, só aqui, agora sim. Bom, vou passar rápido sobre conceitos, falar um pouquinho de como que surgiu essa abordagem Lean Green, né, o que está relacionado atualmente a essa perspectiva, fazer algum questionamento, gostaria de fazer um questionamento com vocês, pontuar algumas ferramentas, mostrar um pouquinho da implantação, de como que, de maneira geral, essa implantação pode ocorrer, e alguns exemplos para a gente ilustrar como que seria e como ocorre essa abordagem na prática. Joia? Bom, primeiro conceito básico que eu gosto de introduzir, como eu trato o Lean Green como uma nova abordagem para a gestão de operações, eu gosto de mostrar essa figura clássica do Slack, né, como nós, como gestores das operações, ou futuros gestores, engenheiros, nós temos aí vários dos elementos, né, e todas as áreas das operações que a gente pode trabalhar. E por que eu mostro essa figura, né? Porque todo processo a gente tem entradas, processamento e saídas. Então, as operações, elas estão relacionadas a serviços ou processos manufatureiros, por termos aí recursos envolvidos e consumidores, equipamentos. E quando a gente fala de Lean Green, né, eu vou explicar o que é Lean e o que é Green, a gente precisa olhar todos esses elementos e buscar integrar quando a gente vai implementar essas abordagens, né, pelas devidas influências. Então, gerir as operações talvez é muito mais
é muito mais, na verdade, né, do que simplesmente fazer um planejamento e controle da operação, pensar em produtividade. Então, nós temos recursos, seres humanos, né, recursos transformadores, matéria-prima, e por trás dessas matérias-primas nós temos fornecedores, e esse processo, essa indústria, esse serviço vai estar inserido num contexto industrial, em uma comunidade que vai entregar algum valor para os consumidores finais. E esse valor, ele vai ser consumido, esse valor pode ser transformado, pode ser jogado no meio ambiente. Então, a gente precisa entender muito bem, né, de onde os nossos recursos vêm, quais são os nossos recursos, os processos, as áreas envolvidas e como a gente deseja entregar esses recursos, não só para os consumidores, mas todas as partes interessadas, que a gente considera, né, os stakeholders todo esse processo e de todas essas operações. Então, gosto de trazer essa figurinha para a gente não esquecer, né, como que funciona, né, e o que a gente precisa gerenciar, beleza? Partindo disso, desse conceito, né, de gestão de operações, que a gente tanto fala, entradas, processamentos e saídas, nós temos a abordagem Lean, né, que é considerada, que vai além, né, de uma estratégia de gestão, hoje é considerada uma filosofia, um modo de pensar para gerir as organizações, e talvez um pouco conceitual, mas não sei se todos conhecem. O Lean surgiu de uma época em que os recursos eram muito limitados e precisou uma adequação de um novo jeito de gerenciar, né, a cadeia produtiva, em que a produção em massa, buscando somente economia de escala, já não cabia no contexto japonês da época. Então, reorganizaram e buscaram eliminar todos os desperdícios desta cadeia produtiva. Então, passou a ser chamada até produção enxuta, e tem o objetivo de aumento da produtividade e qualidade por meio de buscar sempre essa eliminação dos desperdícios que são considerados as atividades que não agregam valor ao produto. Então, além de eu querer que vocês gravem muito bem o que são as operações, né, dentro das entradas, processamento e saídas, gostaria que vocês gravassem bem esse conceito de Lean, que é a busca pela eliminação contínua dos desperdícios, que são as atividades que não agregam valor. Então, eu já faço um questionamento para vocês, o que é valor? Então, é uma premissa do Lean entender também o que é valor para o cliente, que foi o que foi feito lá na origem do Lean. Além de entender que a empresa tinha poucos recursos, a Toyota na época, que foi a origem do Lean, ela buscou entender que o mercado, ele não queria mais um produto tão padronizado, ele tinha que se diferenciar com uma qualidade e produtos um pouco diferentes. Hoje, o que é valor para o meu cliente, além de qualidade, além de custo, além de flexibilidade? Nós temos outros valores aí. Então, vamos pensar, e não podemos esquecer, quando a gente olha para o Lean como uma forma de pensar, que o Lean é a filosofia, o modo de gerir as operações, em que eu sempre estou buscando agregar valor, eliminar o que não agrega, para entregar um maior valor para o meu cliente, para os meus stakeholders possível. Tá? Então, não esqueça desse conceito que a gente vai retomar ele já já. Isso, de maneira ampla, né, não temos tanto tempo aqui para falar de todas as ferramentas Lean, mas nós temos o famoso, conhecido 5S para organizar o ambiente de trabalho, padronizar, né, identificar. O Kaizen como uma metodologia para implantação de melhorias, como filosofia de melhoria contínua. O mapa de fluxo de valor, para a gente desenhar o processo, e no inglês é Value Stream Map, então às vezes vocês podem encontrar nas empresas como VSM, então é um bom retrato visual dos nossos processos. O Just in Time, que é a forma de fornecimento na hora certa, na quantidade certa, para evitar estoques.
SMED, troca rápida de ferramenta, a gente fala Single Minute Exchange of Die, que é para a gente agilizar essa troca de ferramentas no processo. Tudo isso são ferramentas que estão buscando sempre a melhor forma de agregar valor. Por exemplo, né, o SMED que a gente está comentando aqui, o tempo de troca, né, vou trocar um tipo de produto, eu vou fazer um setup na minha máquina, eu tenho que fazer esse setup o mais rápido possível, porque aquele tempo da máquina parada não está agregando valor. O TPM, que é um programa de manutenção, que busca garantir a disponibilidade da máquina, garantir um bom funcionamento da máquina, garantir que aquela máquina vai produzir produtos dentro dos padrões de qualidade. O Kanban, que é um sistema de gestão do controle da produção, que está muito relacionado ao just-in-time, ao fluxo contínuo, para a gente ter o controle dessa produção. Gestão visual, são ferramentas, no caso de gestão visual, 5S, são muito complementares, porque a gestão visual, ela sempre é muito simples, são coisas simples que trazem um resultado muito bom quando a gente demarca corredores, tem quadros informativos, de orientação e de padronização dessas operações. 5 porquês também muito conhecido, que é uma ferramenta em que busca-se chegar na causa raiz de um problema, a partir do questionamento de por que aquilo acontece, por quê, até encontrarmos, de fato, a causa raiz. Isso é muito importante também, quando a gente fala do Lean, que o Lean, ele se trata, né, como uma filosofia de agregar valor. Quando eu estou eliminando o que não agrega, eu preciso estar sempre em busca de resolver os problemas que estão impedindo de agregar, de entregar esse valor para o meu cliente. Então, é aquela gestão em que não é de empurrar para debaixo do tapete. Então, 5 porquês na análise dos problemas é muito importante. Utilizamos muito uma ferramenta relatório A3 para planejar a melhoria em si. Então, a gente, nesse relatório, é um papel A3, a gente consta estado atual, estado futuro, plano de ação, tudo isso. E a manufatura celular. Lembrando que essas ferramentas não são só essas, mas quis pontuar uma das principais. Manufatura celular seria o layout Lean, que busca otimizar, deixar o layout mais próximo do fluxo contínuo possível, para que o produto flua no processo, nas operações, que a gente não tenha interrupções no processo. Então, isso é um overview, uma visão bem geral do Lean, tá, pessoal? Não tem como a gente entrar em detalhes aqui do que é o Lean, mas para vocês saberem algumas ferramentas, a gente comentar ali nos exemplos, para vocês saberem do que nós estamos falando. E podem deixar as dúvidas, se a gente guarda as dúvidas para o final, para esclarecer para vocês, tá bom? Bom, então o Lean seria isso. E a gente está falando aqui de Lean Green, então eu preciso passar para vocês o que seria esse green, né? Green, verde, a gente usa esse termo em inglês e tal, mas esse green, né, realmente vem aí da manufatura verde, ou sustainable manufacturing, manufatura sustentável, é encontrado também na literatura, mas o green manufacturing é um termo, né, que começou a surgir aí nos anos 90, como uma abordagem das operações também, para reduzir o impacto ambiental negativo de produtos, processos, para melhorar o desempenho ambiental deles, mas sempre não comprometendo os objetivos econômicos. Então, o Green Manufacturing, as práticas de Green Manufacturing, sempre estão voltadas também, relacionadas à questão da eficiência operacional. Vou comentar algumas das ferramentas aqui, mas o objetivo, de maneira geral, quando a gente fala em Green Manufacturing, Green Practices, práticas verdes na manufatura, tem como objetivo reduzir a poluição, reduzir consumo de energia, reduzir geração de substâncias tóxicas, pensando em novos processos, em um novo jeito de fazer as coisas na fase da fabricação. Por isso, o manufacturing. Mas sempre pode estar relacionado, né, com outras ferramentas que estão também lá, desde o design do produto, por exemplo, o ecodesign,
design verde pode estar relacionado também, são complementares, e o green preza para essa visão do todo, porque o que é muito importante nós termos em mente quando falamos de green, que é uma semelhança com o Lean. O Lean, ele busca, quando tem uma maturidade maior nas empresas, ele expande a visão dele, não só para dentro das práticas dentro da empresa, mas capacitar seus fornecedores, porque se toda a cadeia, se algum elemento da cadeia falhar, por exemplo, no fornecimento just in time, pode haver esse rompimento. Então, o interessante para o Lean é que a toda a cadeia, claro que é utópico, é difícil, mas o Lean também pensa nessa visão de cadeia. Não tanto quanto o Green. O Green verdadeiro, né, a ideia do Green, a base do Green, é a gente olhar para o ciclo de vida. Desde quando o produto, são escolhidas as matérias-primas do produto, até quando esse produto vai ser disposto no meio ambiente. Mas a discussão hoje, né, a gente pensando um pouco mais nas operações, dentro aqui do chão de fábrica, ou nos nossos processos de serviço, a gente está falando um pouco mais de operações. Então, algumas ferramentas desse Green Manufacturing, a gente tem produção mais limpa, que busca mesmo dentro das operações a ecoeficiência dos processos, a avaliação do ciclo de vida, que vocês podem encontrar como LCA, que é a sigla em inglês, Life Cycle Assessment, sistema de gestão ambiental, que provavelmente vocês já ouviram falar, que é ISO 14001, economia circular, concepção ecológica, cadeia de fornecimento verde, que é Green Supply Chain, 3R, que é aqueles R's de reciclagem, remanufatura e reutilização. Então, são algumas práticas do Green Manufacturing. O análise de ciclo de vida, por exemplo, que faz essa análise, tem muita relação com cadeia de fornecimento verde, quando a gente olha para toda a cadeia, de onde está vindo, para onde vai. Economia circular prega hoje em dia para a gente, já vai além do fazer mais com menos, vai fazer mais com o mesmo, né? A gente tentar trabalhar cada vez mais em ciclo fechado. Então, são esses dois conceitos que eu gostaria, né, de apresentar, eles separados, mas quando a gente olha aqui para o Green, a evolução do Green, é muito importante isso aqui, pensando lá no valor que eu questionei vocês, eu gostaria que vocês olhassem, pensassem um pouquinho nessa evolução, como que ocorreu a evolução do Green Manufacturing. Lá, desde a Revolução Industrial, quando começou, né, o boom da indústria, no começo do século passado, o que aconteceu? As pessoas produziam, começaram a ganhar muito dinheiro e tinha muito recurso. O recurso era muito abundante. Então, não se preocupava muito com o meio ambiente, não tinha nada de meio ambiente. Mas, passado um tempo dessa Revolução Industrial, o crescimento populacional, começaram a ter alguns probleminhas, né? O consumo começou a aumentar muito, alguns impactos, e, né, a gente via a indústria sem filtro, então muita poluição. A gente viu, né, algumas cidades que ficaram completamente poluídas. Então tinha algumas iniciativas de controle, que são iniciativas que a gente chama de fim de tubo, end of pipe. Depois que poluiu, que eu vou tentar consertar o que foi feito. Mas isso, né, não resolvia muito. O que acontecia? Evoluiu um pouquinho mais para a produção em ciclo fechado. Deu uma melhoradinha, recuperar recursos, né, da disposição de resíduos no meio ambiente. Tentava recuperar o que foi jogado, não só tratar, né? E aí a gente chama de reciclagem, né? Tentar reciclar o que já foi disposto. Depois a gente tem essa evolução para a produção mais limpa, que é uma prevenção, que é buscar mudar os produtos e processos para mais eficiência. Depois evoluiu para gestão, questões mais estratégicas. Hoje a gente vê sistemas de gestão ambiental integrado nessas estratégias da empresa e evoluindo para a visão do ciclo de vida. Estender a responsabilidade social do fator green, do fator sustentabilidade. Por quê? Porque a gente sabe que, às vezes, o problema da poluição que ocorre no meu chão de fábrica pode ser do fornecedor
da matéria-prima daquele fornecedor que não foi bem solucionada ou que a gente não projetou junto com o fornecedor de maneira correta. E, assim, né, provocou alguns impactos ambientais. Então, hoje, além da visão de prevenção, de tratamento, de todas essas visões, é uma visão estratégica, uma visão proativa e é uma visão mais ampla da responsabilidade desses impactos ambientais, certo? E a evolução do Lean Green, né? Então, considerando, falei do Green, que evoluiu muito, falei que o Lean veio lá da Toyota, depois aqui da produção em massa, né? Então, se a gente olha aqui, né, na produção em massa, lá do Ford, evoluiu para o sistema Toyota de produção. E em 1960, a gente teve trabalhos e as empresas começaram a perceber que a produção, as operações, onde transformava os recursos de entrada em produtos, era estratégica, então começou a ter uma atenção maior para a produção. Em 1972, a gente teve a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, começaram alguns programas de prevenção à poluição nos Estados Unidos, depois teve a apresentação em 87 do Our Common Future, que teve a definição de desenvolvimento sustentável. Em 1990, o termo Sistema Toyota de Produção, a Toyota passou a ser estudada pelo MIT e a gente teve o termo Lean. E aí, em 92, já começa publicações da UNEP sobre produção mais limpa, que era vista como o green, vista como um inimigo do desempenho econômico, começou a ver que não tem tanto trade-off assim, que os dois poderiam caminhar junto, que seria estratégico, a prevenção ambiental poderia ser uma vantagem competitiva para as empresas. Depois começam algumas publicações sugerindo a integração de Lean e Green como uma arma estratégica para poder balancear os aspectos de produtividade, os aspectos de eficiência dos processos, assim como os aspectos de desempenho ambiental. E hoje está evoluindo, e eu vou mostrar para vocês um dado aqui, dessa extensão, além da responsabilidade da cadeia de valor, dessas abordagens integradas para as operações. Então, só uma pesquisa que eu fiz aqui, fiz até o final do ano passado, estudos sobre Lean Green, a gente tem um crescimento enorme, até esse dado aqui, até novembro do ano passado, então, um crescimento sobre estudo sobre Lean Green. Então, muitos estudos sendo publicados, casos de aplicação de Lean e Green, por conta disso. Então, a gente teve a evolução do Lean, agora a gente tem a evolução do Green, e a gente tem a evolução das abordagens consideradas juntas, e é vista como abordagem para integrar as questões ambientais nas operações, tá certo? Então, cresceu muito esses estudos, e eu gostaria de perguntar para vocês, rapidamente, quem puder participar, olhando para tudo isso, a gente tem o Lean que surgiu aí como uma abordagem de eficiência para dar qualidade, depois tivemos aí a evolução, mostrei para vocês a evolução da questão ambiental. O que vocês acham que é valor para os stakeholders hoje? Falei para vocês gravarem que Lean é agregar valor, então é importante a gente entender por que eu aplico Lean. Eu preciso agregar valor. Então, qual que é o valor para os meus stakeholders hoje? O que vocês acham? Que os stakeholders... Quando eu falo em stakeholders, pessoal, estamos falando das partes interessadas. Por que nós falamos hoje em dia das partes interessadas? Eu tenho o consumidor que vai consumir meu produto, mas eu tenho o governo que vai estar de olho na minha indústria, eu tenho os acionistas, eu tenho a comunidade. Então, por exemplo, se eu sou uma empresa que tem a imagem ruim, que eu poluo muito, hoje eu tenho Instagram, eu tenho redes sociais, que pode denegrir a minha imagem. Então, a comunidade também pode ser, né, ter uma visão da minha empresa. Então, está inserido também nessas partes interessadas, governo, acionistas, consumidores e comunidade. Então, o que vocês acham que hoje seria valor, a gente pode considerar que é valor para os stakeholders? Rapidinho aí.
Podem colocar no chat, ou se quiserem abrir o microfone. Se o professor Diogo quiser participar. Ok, eu acho que o pessoal está um pouco tímido, porque está começando o evento agora, né? Sim, sim. Diana, talvez alguma coisa relacionada a uma métrica relacionada à pegada de carbono da empresa seria um indicativo de valor interessante? Pode ser, pode ser. É bom, talvez, a gente pensar, né, quando a gente fala em métrica, né, a métrica bem legal, professor Diogo, que o professor já foi a fundo. Ela está medindo um valor, né? Então, no caso, por exemplo, essas emissões, né? Hoje a gente considera o que seria valor para a gente hoje. Claro que vai depender muito do custo que isso pode representar em um produto para nós, mas talvez com o aumento da nossa conscientização, ou talvez pela necessidade, pela escassez de recursos, ou pela pressão de uma legislação, a gente passe a valorizar produtos que poluam menos, né? Produtos que tenham menos, que sejam menos nocivos ao meio ambiente, produtos que tenham um melhor impacto, melhor desempenho ambiental. Né, a professora Camila comentou aqui, ó, um produto que possa utilizar por mais tempo e que quando não der mais para usar, que ele possa ser facilmente reaproveitado. Então, esse produto, além de um desempenho técnico, uma durabilidade grande, ele tem um bom desempenho ambiental por poder ser reusável, né, ser reaproveitado. Então, isso temos observado, né, eu separei aqui algumas coisas que provam, né, que existe essa necessidade emergente a necessidade está fazendo a mudança, né, a conscientização, são duas frentes, conscientização e necessidade está mudando, né, essa perspectiva de valor. Então, a gente tem aí, uma hora está muito quente, outra hora está muito frio, então perspectivas, assim, péssimas, né, para as nossas condições climáticas, e como que os produtos, como que nós, como gestores das operações, vamos contribuir com isso, né, o que quem está comprando espera da gente, então isso seria o valor. Por que isso ocorre? Então, essas notícias aqui, hoje nós temos as empresas no Brasil que estão relacionadas com, por exemplo, fornecimento de produtos para empresas europeias, elas estão buscando, né, medidas para reduzir emissão de carbono por conta dessa demanda, dessa meta que a União Europeia adotou para zerar as emissões de carbono até 2050. Então, tem aqui, né, quer transformar a economia para combustíveis fósseis, para eliminar totalmente esses combustíveis fósseis. Aqui, as maiores economias globais estão aumentando esse compromisso para a descarbonização. Então, a gente tem visto muito o aumento na demanda dos carros elétricos, e índices, né, da gente medir se as empresas estão realizando, de fato, implantando ações que gerem impacto positivo no meio ambiente e na sociedade, tá? Eu não toco muito no assunto social, porque, infelizmente, eu não estudei muito a fundo esse tripé da sustentabilidade, mas é um aspecto muito importante e também passa a ser um valor, né? Hoje é considerado um valor, como a empresa trata seus funcionários, tudo isso. E esses índices de sustentabilidade, que considera a saúde financeira da empresa, o desempenho ambiental, o desempenho social, é analisado por muitos investidores. Então, as empresas mais sustentáveis têm atraído mais investidores. Então, percebemos, sim, que dá para a gente afirmar que o valor, realmente o valor dos stakeholders está mudando. Então, se eu sou uma empresa lean, se eu sou uma empresa que quero mais eficiência, se eu sou uma empresa que eu quero ganhar vantagem competitiva, eu preciso agregar valor. Se eu preciso agregar valor, qual que é o valor? Hoje o valor, não só desempenho, não só qualidade e custo. Eu preciso olhar para os aspectos de sustentabilidade. Então, por isso que a gente propõe
essa nova abordagem para a gestão das operações. E aí, é interessante quando a gente olha na essência do Lean, por que que o Lean foi, aí vocês podem questionar, né? Por que que você considerou o Lean não outra abordagem de gestão das operações? Porque como traz a literatura, não só essa, além dessa questão filosófica do que é valor, o Lean, ele vem na sua essência em reduzir desperdícios. E quando a gente olha para desperdícios, o desperdício, ele está estritamente, diretamente relacionado a desperdício, a consumo de recursos sem necessidade. Então, se a gente olhar para os 7 desperdícios do Lean, a gente consegue ver que esses desperdícios do Lean também provocam impactos ambientais. Então, essa literatura que cresceu, né, muito, ela explora muito isso, que o Lean, ele integra muito bem, vem com essa proposta de integrar ao Green, por ter em sua essência a busca por agregar valor e reduzir desperdícios. E quais são esses desperdícios, né? Superprodução, estoque, movimentação e transporte desnecessário, defeitos, processamento inadequado e espera. Então, só alguns exemplos aqui bem interessantes que estão relacionados a aspectos, impactos ambientais com esses desperdícios Lean. Por exemplo, superprodução, eu uso energia a mais, né, e matéria-prima de maneira não necessária. Produção extra pode gerar produto obsoleto e vai gerar descarte desse produto, resíduo. Uso extra de materiais perigosos que vão resultar em emissões, disposição de resíduos, exposição do trabalhador e outros problemas. Estoque, a necessidade de embalagem além do necessário, descarte devido à deterioração desse produto no estoque, aumento do consumo de energia para armazenar os produtos, ou calor, ou refrigeração, ou iluminação, movimentação e transporte, mais energia para transportar, emissões durante esse transporte, pode ter danos, vazamentos durante esse transporte, defeitos, gastei energia, gastei material para produzir, produto defeituoso, vai gerar esse descarte. Processamento inadequado, mais consumo de materiais, aumento de energia, aumento de emissões e mais quantidade de resíduo. E espera, se a máquina está ligada, esperando outro produto por mau planejamento ou por fluxo ineficiente, ela está ligada, funcionando, consumindo energia. Ou sendo refrigerada antes do necessário, iluminação e todos esses. Então, são pequenos exemplos que mostram para vocês, né, aí que o Lean, em sua essência, ele facilita a entrada dessa filosofia Green para os processos. Por isso, essa proposta de uma nova abordagem. Porém, pessoal, o Lean, em sua essência, ele não é suficiente. Por isso que eu trouxe para vocês os conceitos de Green. Então, o Lean, implantar o Lean não significa que a empresa é Green, porque o Lean não nasceu com esse objetivo. E apesar de indiretamente auxiliar, como a gente viu, que os desperdícios provocam, a gente reduzindo os desperdícios, a gente pode reduzir impacto ambiental, eu gosto de mostrar essa figura, porque o Lean, quando a gente pensa aqui, né, o Lean, ele visa aqui, nos processos de transformação, ele olha tempo, olha a organização, olha a quantidade de material, mas ele não tem ferramentas, a essência do Lean, o risco que isso pode provocar, né, o grau de risco do material, essa análise do ciclo de vida, todo esse arcabouço de ferramentas, o Lean não tem. E ele não vê também a questão da disposição, da destruição, da dispersão, do reuso, da reciclagem. E essa questão da entrada de energia e materiais, o Lean tem muito mais foco, né, na questão aí do reduzir custo, treinamentos, conhecimentos técnicos relacionados ao processo. Mas essa questão de consumo de energia e materiais, o Lean ainda não é o foco do Lean. Então, por isso a necessidade de trazer o Green para poder olhar para o processo, visando agregar valor, pegando a filosofia do Lean, olhando para todas as etapas, mas olhando também o risco de danos para o meio ambiente. Então, um novo olhar, o Green, um novo olhar para o Green.
Perdão, o Green, o novo olhar para o Lean, tá joia? E aí, quando eu mostro para vocês que o Lean, ele facilita, e eu preciso do Green para a gente ter essa nova abordagem, esse novo olhar complementar, uma abordagem que permita esse balanceamento e agregar valor, entregar esse novo valor para o cliente, junto com os outros valores que já existiam, eu preciso de algumas ferramentas integradas. Então, existem várias ferramentas propostas, eu vou mostrar duas e falar de outras duas para vocês, porque é isso, é integrar o que o Lean já tem com aspectos do Green. Então, uma ferramenta que eu gosto muito, que mostra essa integração, vocês podem buscar, que tem N exemplos para vocês, eu vou mostrar aqui um exemplo bem legal, que é um EVSM, que seria um mapa de fluxo de valor ambiental, ou no inglês, que é mais comum de encontrar, que seria o Environmental Value Stream Map. O que seria isso? Eu tenho os dados básicos da produção, tradicionais, que é olhado para o Lean, né, os dados de tempo de ciclo, lead time, quantidade de operadores, eu analiso todo o fluxo, analiso estoque, analiso os tempos, mas eu deixo visível, eu faço uma mensuração também da quantidade de gás carbônico, da quantidade de óleo, da quantidade de energia, eu posso olhar infinitos aspectos ambientais. Ah, mas qual que eu devo olhar? Isso é uma análise que a gente pode ponderar a partir de ferramentas de gestão ambiental, de quais aspectos e impactos são mais críticos para o processo. O que eu considero importante, quando a gente fala de EVSM, é integrar um olhar ambiental no processo de mapeamento de fluxo de valor, partindo do pressuposto que se o nosso valor mudou, esse fluxo de valor, eu preciso incluir valores relacionados à sustentabilidade, ao meio ambiente. E outra ferramenta muito simples e muito tradicional, quando a gente fala de Lean, é o 5S. E o que algumas literaturas, alguns casos que a gente vê, eles estão propondo 6S ou até mesmo 7S, que inclui um senso de segurança para o processo e o senso de sustentabilidade. Para quê? Para garantir que as tarefas, que os trabalhadores estejam em segurança e que as atividades, os lixos sejam separados, a gente busque reduzir resíduo, padronize o descarte, estimule e conscientize, né, as operações para reduzir o impacto ambiental. Então, estimular dentro de uma ferramenta tão conhecida de disciplina e organização do ambiente de trabalho, incluir sensos de segurança e de sustentabilidade. Então, é muito comum a gente ver isso também para a integração do Green, para a implantação do Lean Green. E outras duas aqui, que eu gosto de mencionar, é fazer kaizens com objetivos Green. Né? Fazer kaizens, essa metodologia de implantação de melhoria, que significa Kaizen, mudar para melhor, incluir, por exemplo, redução do consumo de energia, né, em um processo, ou redução no consumo na geração de resíduos, redução na geração de papéis, de descarte de papéis, enfim, infinitos objetivos Green que a gente pode conseguir. E outra ferramenta, um exemplo, Lean 3R, que dentro do Lean você buscar reciclar, reaproveitar e reutilizar alguns materiais. Então, é despertar essa variável Green, né, nas ferramentas Lean, a partir de conceitos técnicos do Green, mas integradas ao Lean. E o que tem muito, gente, se vocês pegam abordagens, né, de ferramentas integradas, quando a gente integra ferramentas, a tendência, né, das pessoas aceitarem mais do que as coisas separadas. Então, a gente observa que o Lean é um bom catalisador para a integração do Lean. Catalisador seria um facilitador. Então, quando eu tenho o Lean implementado, essa cultura de melhoria, de redução de desperdícios, eu inseri o Green, costuma ser muito produtivo e traz muitos benefícios e estimula as pessoas. Então, como que eu implantaria isso de maneira geral? De maneira geral, seguiria um fluxo de melhoria.
a gente analisaria o fluxo estado atual, incluindo variáveis green, identificava os principais aspectos e impactos ambientais no fluxo de valor, buscar encontrar, por meio da análise de causa-raiz, fontes e causas desses impactos, por meio também de dados do ciclo de vida desse produto, propor melhorias, contramedidas, priorizar, colocar a ordem em que essas melhorias podem ser implementadas ou precisam ser implementadas, nível de urgência, projetar o estado futuro, assim como é feito no Lean. E, muito importante, capacitar os colaboradores. Essa parte de capacitação e treinamento é o quê? Eu falo que é despertar o clique green nos operadores Lean. Então, é passar para eles que, além, né, desses 7 desperdícios, 8 contando com o desperdício de talento, a gente precisa olhar para o meio ambiente. Então, despertar e incentivá-los a gerar, a pensar em melhorias. Implantar essas melhorias e controlar essas melhorias, né, por meio da padronização, por meio dos indicadores. E só como exemplo para vocês, indicadores green que a gente pode inserir no Lean, né, nessa nova abordagem. Quantidade de resíduos, uso de materiais em gramas, quilogramas, faltou um K aqui. Uso de produtos tóxicos, consumo de água, consumo de energia, emissões, resíduos sólidos, podem ser indicadores para a gente avaliar, até mesmo em um Kaizen Lean, quanto que aquele Kaizen Lean resultou em melhorias ambientais, para a gente mostrar o quanto a gente está evoluindo nesse sentido. Certo? E aqui alguns exemplos para ilustrar para vocês, para ficar mais claro dessas ações Lean Green, né? Pensando, quando eu falo num layout Lean, olhando para o Green, tentar reduzir a movimentação de pessoas e equipamentos, para a gente deixar o fluxo, alcançar resultados no sentido de um fluxo mais produtivo, que tenha menos movimentação de empilhadeira, para resultar em menos emissões, ou movimentação até às vezes entre unidades industriais. O 7S, como eu falei para vocês, que é buscar organizar o ambiente de trabalho para a gente integrar a separação e redução de resíduos nesse 5S. Porque a gente sempre coloca lá identificação, né, de gavetas, identificação de lugares, podemos identificar também resíduos, as fontes de resíduos e fontes de onde pode ter mais impacto ambiental. Uma lâmpada acesa, vários outros pontos. E isso pode gerar redução de resíduos, melhoria na padronização, redução da variabilidade de processos, pode ajudar a separar melhor esses resíduos e promover mais segurança para o ambiente de trabalho. Gestão diária. A gente incluir aqueles indicadores green que eu mostrei para vocês, pelo menos os mais críticos, né, como consumo de energia e consumo de materiais, que isso pode ajudar os operadores e ajudar a despertar também o entendimento das fontes de desperdícios green e agir na causa, e agir rápido, né, quando, por exemplo, a gente pode identificar um derramamento de óleo, um vazamento de óleo, de água, de gás. Outro exemplo, treinamento e envolvimento desses colaboradores, que eu falei que é muito importante, os colaboradores entenderem e saberem dessa nova filosofia. E isso, galera, é muito legal, que promove a geração de ideias para a redução desses impactos ambientais e provocar melhorias em todo o processo. TPM pode ajudar muito na redução de quebras e paradas. Então, tem o objetivo de reduzir quebras e paradas, e a gente pode alcançar redução no consumo de energia, redução no consumo de materiais, desgaste de máquina, menos refúgio, melhor qualidade. Outro exemplo de aplicação de Lean Green, melhorar a programação com fluxo contínuo, permitindo evitar paradas, Kanban para sinalização, Heijunka para nivelar essa produção, e assim melhorar a eficiência. Melhorando a eficiência, melhora o consumo de energia, aumento a produtividade e otimizo meus recursos, olhando também para o Green. Outra coisa na programação, que eu não coloquei aqui, que é um exemplo, se vocês pensarem, quando a gente está programando a produção, qual programação seria interessante
que vai me resultar em menos desperdício de materiais, que vai otimizar minhas embalagens, que vai me resultar em menos resíduos. Então, essa abordagem Lean Green, em resumo, é a gente integrar os conceitos de Lean com essa ideia que o Green é uma questão estratégica e deve ser feito de maneira proativa, olhando para a cadeia e sempre pensando que pode ser uma abordagem para balancear os nossos objetivos estratégicos, os nossos objetivos de desempenho e, principalmente, nessa questão de agregação de valor. Aqui, pessoal, algumas referências principais que eu utilizei para passar um pouquinho do que seria Lean Green, essa nova abordagem. E dúvidas, perguntas, vamos discutir. Espero, o tempo é curto para passar tudo que eu gostaria para vocês. Mas vamos às dúvidas, estou aqui à disposição, fica meu contato também, para quem quiser conversar comigo depois, mas eu gostaria de deixar aberto para vocês fazerem as perguntas. Acho que a Camila perguntou aqui. A Camila perguntou, obrigado, Camila. Geandra, como você tem visto na sua experiência de consultoria, como o pessoal tem aplicado na prática? Tem tido bastante interesse? Camila, sim, tem interesse de empresas um pouco maiores, empresas que já estão mais evoluídas no Lean, e empresas normalmente que precisam prestar contas, por exemplo, para os seus investidores, né, que eles têm os relatórios de sustentabilidade, e elas já têm, por exemplo, indicadores estratégicos. E essas empresas agora, elas estão desdobrando esses indicadores estratégicos para as operações. Então, essa abordagem Lean Green, empresas que já aplicam Lean, elas querem entender como que elas inserem o Green mesmo no dia a dia, e o Green na reunião diária do Lean. Então, tem já uma tendência das empresas, como que eu aplico, né, esse ciclo junto com o Lean. Qual ferramenta que eles têm mais usado? A ferramenta que eles têm mais usado de início é a questão do VSM, né, para mapear o fluxo e inserir pelo menos um indicador. Não seria uma ferramenta, mas uma prática de inserir um ou outro indicador para orientar a gestão, direcionar a aplicação de Kaizens e para incentivar. Então, por exemplo, tem empresas que têm no modelo dela de gestão, nos seus pilares, tem a sustentabilidade. Então, os gestores da área são cobrados para entregar alguns indicadores. E o Kaizen é muito utilizado para incentivar, por exemplo, naqueles programas de sugestão de ideias, para que os funcionários sejam incentivados a pensarem, né, em soluções para melhorar impacto ambiental. Legal. Mila, eu que agradeço. Sempre bom. Nós temos tempo para mais perguntas, pessoal. Se quiserem fazer aí perguntas ou comentários. Estamos aqui. Bom, eu vou fazer uma minha, Geandra. Primeiro, te parabenizar, que foi muito bacana essa palestra, é um tema atual, né, importantíssimo. Nós temos visto que cada vez mais a questão da economia circular, o Lean Green, enfim, desenvolvimento sustentável, são temas que são importantes para a gente, não só no aspecto de manutenção da vida na Terra, mas no aspecto econômico também, né? As empresas, às vezes, não só têm o seu valor aumentado, como também, às vezes, até geram novas oportunidades de negócio utilizando essas ideias, né? Sim, sim. Aí, então, pensando nessa perspectiva de oportunidade de talvez criar novos nichos de mercado, você vê alguma oportunidade para o agronegócio no Brasil? Porque o Brasil tem essa indústria muito forte do agronegócio, né? Que poderia, às vezes, ser uma coisa mais trabalhada nas empresas do setor, enfim?
Sim, sim, eu vejo e até a gente tem visto um leve crescimento e o interesse do Lean Agro. E quando a gente fala de green, né, até aplicado ao agro, né, a falta de planejamento, então quando a gente pensa, né, no planejamento em si, na gestão, ela ajuda, né, você ser mais eficiente, ela ajuda em vários aspectos, principalmente aí no aspecto, claro, no aspecto financeiro, vivemos em um mundo capitalista, mas esse planejamento tem ajudado muito, né, o agro a crescer no sentido até de desperdício de alimentos, planejamento de colheita, tudo isso que, infelizmente, a gente sabe que essas áreas carecem um pouco de gestão. Então, é uma oportunidade, sim, e está crescendo. Então, existe essa frente de Lean no agronegócio muito forte, vem crescendo bastante. Legal. E só para complementar, tem um pessoal da Embrapa ali acho que inclusive de São Carlos, a Embrapa Instrumentação, eles têm alguns trabalhos de eficiência no uso de agrotóxicos também, né? E tentam que legal, que legal. reduzir o impacto, né? Que é bem bacana. Que legal. Muito bom, professor. Temos mais alguns minutinhos, pessoal. Se alguém quiser fazer mais perguntas, fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Gabriel, na UE existe uma data limite para a produção de carros que consomem combustíveis fósseis, a fim de se reduzir a emissão de carbono. No Brasil, existe algum incentivo nesse sentido para a redução de emissão de poluentes? Gabriel, boa noite, obrigada pela pergunta. Olha, Gabriel, infelizmente, eu posso estar errada, eu desconheço alguma política de incentivo nesse sentido aqui no Brasil. Política governamental. É até uma coisa que eu fiz com as empresas, fiz estudos de caso recente agora para o doutorado, e uma das alegações das empresas é que elas são cobradas pela nota 6 e não são incentivadas para chegar na nota 10 no requisito ambiental. Então, talvez se tem aquele balanço, né, do trade-off. Se o investimento para melhorar o desempenho ambiental demorar muito para ser recuperado, essas empresas tendem a esperar, não fazer, por não ter também incentivos. Mas, uma das empresas, foi falado que existe algumas empresas maiores, que estão incentivando, que estão selecionando fornecedores ou empresas logísticas que possuem em sua frota carros elétricos. Porque na cadeia total, quando elas medem, né, o desempenho ambiental da cadeia, ter carros elétricos na frota, né, no transporte, diminui, né, a pegada de carbono dessa empresa, desse produto. Então, existe uma tendência de empresas que estão buscando esse indicador de redução de impacto de gás carbônico, né, de emissão de CO2, de buscarem frotas de carros elétricos. Mas ainda, a gente ainda está patinando muito ainda, falta chão, viu, Gabriel? Infelizmente, eu não conheço nenhuma política, posso estar errada, vou até anotar aqui para pesquisar isso depois, mas acho que não. Legal. Geandra, eu agradecer você novamente, né? Infelizmente, a gente não vai ter mais tempo para perguntas, que agora a gente já vai começar a próxima atividade de apresentação de trabalhos, mas eu quero aqui agradecer em nome da comissão organizadora do EgoF pela sua apresentação e a todo mundo que assistiu. Obrigada, gente. É um prazer poder passar um pouquinho. O tempo é muito curto. Eu preparei e falei assim, nossa, eu acho que até está curto, mas a gente começa a falar, tem muita coisa legal para falar. Fica meu contato e espero que possamos continuar essa conversa em outro momento aí. Fiquem à vontade. E é isso aí. Boa semana para vocês. E foi um prazer estar aqui. Legal, obrigado. Parabéns pela palestra. Obrigada, pessoal. Pessoal, continuem na sala, que a gente vai ter agora a apresentação dos trabalhos, né?
quem que pode me auxiliar aqui? É Ana Maria. A gente vai ter apresentação de... É um trabalho agora, é isso mesmo? Isso, é um trabalho agora. Já vou compartilhar a tela. Tá. Aí, no caso, eu estou procurando aqui a pessoa que vai apresentar. Professor, a pessoa que vai ser a aplicação da regressão polinomial de grau 3 para a previsão de produção de mandioca. Ok, obrigado. Então, Laura, se tiver prontinha a apresentação, pode compartilhar sua tela aí para a gente começar. Olá, boa noite. Boa noite. Estão todos me ouvindo? Vou apresentar aqui. Sim. Só um momentinho. Então, pessoal, só para lembrar vocês, na nossa programação, das 7 às 7h20, que está marcada, a gente tem a apresentação de trabalhos, e aí, a partir das 7h20 até as 8h10, nós vamos ter a sala de conexões, né, que vamos ter aí o Fabrício Baroni, de Carvalho, Paulo Takao Okigami e o Dr. Newton José Ferro, né? Então, fiquem ligados aí na nossa programação do evento. Estão vendo minha tela? Tudo certo aí? Está aparecendo a sua tela, só não está aparecendo a apresentação ainda. Opa, então só um momento, que eu acho que eu tive um probleminha aqui. Tranquilo. Aí, né, Ana, nessa sessão está só a Laura mesmo. Isso. Ok. Professor, o senhor pode... Tá tudo certo agora? Vocês conseguiram ver a minha tela? Isso, tudo certo. Pode iniciar a sua apresentação, fica à vontade, Laura. Certo, muito obrigada. Boa noite, eu sou a Laura Luna Machado, sou estudante de Engenharia de Produção da UFG e estou no meu 3º período. E é uma honra muito grande estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco do meu trabalho. E é um prestígio imenso ter essa troca de experiência que vamos ter ao longo dessa semana. Antes de começar, eu gostaria de pedir desculpas, porque eu estou impossibilitada de abrir a minha câmera durante a apresentação, devido a uma instabilidade na minha rede, e eu espero do fundo do meu coração que vocês compreendam e relevem esse probleminha. Enfim, eu vou apresentar a vocês o nosso trabalho, que consiste na aplicação da regressão polinomial de grau 3 para a previsão da produção de mandioca em Goiás para o ano de 2021, que, junto com os meus colegas João Vitor Batista, Juliane de Souza Oliveira, o professor Agenor de Souza Santos e o professor Júlio César Valandro, elaboramos com muita dedicação para estar prestigiando este evento da EGOEP 2021. Laura, perdão, incomodar, só clica no botãozinho ocultar embaixo aí. Claro. Obrigado. De nada. Enfim, continuando. Bom, o motivo que desencadeou todo o estudo foi a importância da representatividade do tubérculo e dos seus derivados em Goiás, tanto na culinária e principalmente nos fatores voltados socioeconômicos do estado. Haja vista que toda a cadeia produtiva, a comercialização da mandioca no estado é predominantemente advindos da agricultura familiar, ou seja, é uma cadeia ainda um pouco mais rudimentar, não tão elaborada. E o objetivo principal, ele está relacionado à previsão da demanda da produção para o ano de 2021, pois a falta desse produto, que é necessário, né, de grande representatividade no nosso estado, na nossa culinária, aí a falta dele, ele pode desencadear o desabastecimento da cadeia de suprimentos dos consumidores que são dependentes dos produtos e dos derivados da mandioca. Bom, prosseguindo, assim, para análise dos dados, foram coletados dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, referentes aos anos de 2011 a 2020, referentes ao estado de Goiás. E foi utilizado o software Excel para aplicação da regressão polinomial de grau 3. Nos resultados obtidos, foi elaborado um gráfico, e a partir da manipulação dos dados de tendência da produção, nele encontramos um R, como podemos ver, de 0,82. Um valor muito bom quando
pois quanto mais se compara com o valor 1, melhor é a relação entre os dados e os métodos. E isso foi o nosso direcionamento para a escolha da regressão polinomial de grau 3. E assim, notamos com a análise básica do gráfico uma queda que iniciou desde o ano de 2011. E essa constatação ela se dá, nítida, pela curva decrescente dos anos ao longo, desde 2011. E para 2021, a partir da manipulação de todos os dados, nós encontramos uma previsão da produção de cerca de 1.865.435 toneladas, um pouco menor do que o ano anterior. Como foi visto, por meio da aplicação do nosso método, constatou-se uma queda na produção de aproximadamente 9% comparado com o ano de 2020. E assim, para uma análise mais robusta, mais elaborada, para um panorama geral mais detalhado do quadro e os motivos, né, de decaimento, aconselha-se utilizar técnicas mais robustas, como a inteligência artificial e a técnica de fuzzy, tendo em vista, como eu já tinha dito, uma melhor visão de todo o quadro. Bom, para finalizar, a parte da documentação que foi utilizada foi adquirida pelo site da FAEG, a Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás. E, por fim, meu muito obrigado, meus agradecimentos a todos pela atenção e muito obrigada. E se cuidem, pessoal. Legal, Laura. Pode me deixar a sua apresentação aí, Laura, na tela? Pessoal, alguém tem alguma pergunta específica do trabalho da Laura que quer fazer? Um comentário? Alguns elogios aqui do pessoal. Os orientadores estão junto aí, Laura, assistindo? Eu espero. Bom, eu vou fazer uma perguntinha. Laura, vocês utilizaram polinômio de grau 3 na regressão de vocês, né? Sim, professor. Eu vi que vocês tiveram um bom valor de R lá, o que é um bom indicativo de concordância de dado com o modelo, né? Vocês chegaram a testar outros graus de polinômio para verificar se tinha um que ficava melhor ou foi apenas esse o motivo que você escolheu o grau 3? Não, assim, aparentemente, como eu falei durante a apresentação, esse foi o melhor R. A gente testou o de grau 2, mas ele deu um valor abaixo de, se eu não me engano, 0,77, um pouco maior do que o, entre aspas, permitido, né? Uhum. Mas aí ficamos pelo 3, sim, pela melhor. Entendi. E agora os próximos passos, vocês querem utilizar técnica lógica fuzzy para fazer uma inferência? Sim, isso aí ainda é um caminho que a gente pretende seguir, tanto na inteligência artificial ou a lógica. Legal, isso aí é duas alternativas, Esse trabalho seu é de iniciação científica ou é mestrado? É iniciação científica, professor. Legal, parabéns. Muito obrigada. Bom, gente, alguma perguntinha? Algum comentário? Então, vamos agradecer a apresentação da Laura. Muito obrigado, Laura, pela apresentação. E agora a gente está até com uma folguinha de tempo para a próxima atividade, que estava prevista para as 7h20, mas é o Caio que vai tocar a mesa redonda, né? A sala de conexões, Caio. Então, fica à vontade aí para mandar bala. Se vocês quiserem começar mais cedo, estou vendo que já tem uns convidados aqui. Em nome da comissão organizadora, eu quero agradecer e eu continuo com vocês na outra atividade. Está com você aí, Caio. Vamos esperar mais um pouquinho, esperar mais um pouco, porque o Newton já entrou, já está aqui com a gente, muito obrigado pela presença. O Paulo também, eu já vi ele aqui na chamada.
E vamos esperar mais um pouquinho, que a gente está esperando o Fabrício. Certinho. Eu acho que nesse tempo também, aproveitar que o pessoal quiser fazer uma pausa, né, beber uma água. Ana Maria, acho que pode encerrar aquele recorte da gravação para não ficar muito grande, né? E aí recomeça. Vou encerrar agora. Legal. Então, beleza. Boa continuação, pessoal.